Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. Um dos episódios mais comentados da política brasileira nos últimos anos aconteceu hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu pela primeira vez usando uma tornozeleira eletrônica, em cumprimento às medidas restritivas impostas pela Justiça. A cena, registrada por fotógrafos e repercutida instantaneamente nas redes sociais e na imprensa internacional, chocou apoiadores e alimentou ainda mais a polarização no país. Para muitos, foi a prova de que ninguém está acima da lei. Para outros, uma clara demonstração de perseguição política. Mas afinal, por que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica? Quais foram os motivos jurídicos que embasaram essa decisão? Tudo começou após a abertura de um inquérito para investigar a suposta tentativa de obstrução de justiça e de interferência nas investigações que correm contra ele. Segundo os autos, Bolsonaro teria descumprido ordens judiciais, se comunicado com investigados e até incentivado aliados a desobedecerem decisões do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Diante disso, a Procuradoria-Geral da República pediu medidas cautelares mais duras para garantir que ele não prejudique as investigações em andamento. O ministro do STF responsável pelo caso decidiu acatar parcialmente o pedido e impôs a Bolsonaro a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica, além de outras restrições, como não se aproximar de testemunhas, não deixar o país e não frequentar determinados ambientes. Em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou que as medidas são arbitrárias e que ele nunca tentou fugir ou se esconder da justiça. O próprio ex-presidente, em suas redes sociais, disse que está sofrendo uma perseguição e que continuará lutando por seus direitos. No próximo bloco, vamos detalhar as acusações que pesam contra ele, as provas apresentadas até agora e o que dizem os juristas sobre a legalidade dessas medidas. As acusações contra Jair Bolsonaro são pesadas e fazem parte de um conjunto de investigações que já vinham se acumulando desde o final de seu mandato. Entre os principais pontos apresentados pela Procuradoria-Geral da República estão tentativa de obstruir a justiça ao orientar aliados a omitirem ou destruírem provas, comunicação direta com outros investigados mesmo após ser orientado a se manter afastado, e viagens e encontros não autorizados com figuras-chave do caso, o que, segundo os investigadores, poderia configurar tentativa de coação de testemunhas. Nos bastidores, a decisão do Supremo de impor a tornozeleira eletrônica foi interpretada como uma maneira de monitorar Bolsonaro sem precisar recorrer à prisão preventiva, medida muito mais radical e que poderia incendiar ainda mais o cenário político. Para os juristas ouvidos pela imprensa, a medida é legal e prevista no Código de Processo Penal como forma de assegurar o andamento do processo sem riscos para a investigação. Ou seja, a tornozeleira funciona como um limite, permite acompanhar onde ele está, evitar que entre em áreas proibidas ou tente sair do país sem autorização. Por outro lado, aliados políticos e apoiadores de Bolsonaro consideraram a decisão uma afronta. Deputados da base conservadora no Congresso chamaram de humilhação e disseram que o objetivo é desmoralizá-lo publicamente para enfraquecer sua influência nas próximas eleições. Nas redes sociais, hashtags como Bolsonaro perseguido e vergonha nacional ficaram entre os assuntos mais comentados, dividindo opiniões. Muitos disseram que ele está pagando por seus erros e que a justiça está finalmente agindo, enquanto outros apontaram a decisão como parcial e exagerada. Analistas políticos também destacaram o impacto simbólico dessa medida. Ver um ex-presidente da República, que ainda tem milhões de apoiadores fiéis, usando tornozeleira eletrônica é um marco na história política do Brasil e pode mudar completamente o jogo para as eleições de 2026. No próximo bloco, vamos explorar quais são os próximos passos para Bolsonaro, se ele pode ser preso, quais estratégias sua defesa pode adotar e o que isso tudo significa para a direita brasileira. E agora, o que vem pela frente para Jair Bolsonaro? Os próximos passos dependem principalmente do comportamento do ex-presidente e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Caso ele descumpra as medidas impostas, como tentar sair do país ou se aproximar de testemunhas, o ministro responsável já deixou claro que pode decretar sua prisão preventiva, algo que seus adversários políticos já defendem abertamente. Por outro lado,
A defesa de Bolsonaro prepara recursos para tentar derrubar a decisão da tornozeleira, alegando que não há provas concretas de que ele tenha tentado fugir ou obstruir a justiça. Segundo advogados, Bolsonaro sempre se apresentou quando intimado e nunca desrespeitou ordens judiciais deliberadamente. Mesmo assim, a situação jurídica dele é delicada. Além desse caso específico, ele ainda responde a outros processos, como o das joias sauditas, dos atos do 8 de janeiro e de irregularidades em campanhas eleitorais. Para juristas, a soma de todos esses casos enfraquece a posição da defesa e fortalece os argumentos da Procuradoria para manter as restrições. Politicamente, essa situação cria um dilema para a direita brasileira. Com Bolsonaro usando tornozeleira eletrônica, parte de seus aliados teme que isso afaste eleitores mais moderados e prejudique candidaturas ligadas ao ex-presidente nas próximas eleições. Outros, porém, enxergam a situação como uma oportunidade para reforçar a narrativa de vítima, mobilizar a base e até ganhar fôlego em um discurso contra as instituições. Para o Brasil, esse episódio deixa claro que o país está vivendo um momento histórico. Um ex-presidente que liderou o Planalto por 4 anos agora responde a uma série de acusações e, pela primeira vez, é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Isso gera perguntas sobre até onde a justiça pode ir sem parecer parcial e até onde Bolsonaro pode ir sem romper totalmente com as instituições. E eu quero saber, você acha que Trump tem razão ao criticar o comércio da 25 de março e os produtos chineses? Ou isso é só mais uma jogada política? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você quer continuar por dentro dos bastidores da política, da economia e de como tudo isso afeta a gente aqui no Brasil, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.